Aí galera, tranquilo, na boa, seguindo as resenhas criativas que eu faço de determinados livros infantis, né? Aqueles que caem na minha mão, né? Leitores me mandam ou eu encontro por aí, né? E eu me deparei com esse livrinho, Escola, os piores anos da minha vida, e eu adorei, inclusive indico para os professores lerem, né? Meu coração me disse assim, principalmente os professores. É claro que é uma história ficcional, pelo menos eu entendo como ficcional, não conheço o autor, porque não é meu hábito ler livros infantis, está acontecendo agora, né? Mas não é um hábito antigo, então eu não conheço os autores. Pois bem, essa é uma história relativamente conhecida, assim, esse livro é relativamente conhecido, mas para quem não conhece ainda, é rapidinho, eu vou dizer assim, o tema. O tema é um aluno desajustado, um aluno do 6º ano desajustado, que se acha um fracassado e que precisa suportar o 6º ano. Portanto, de 12 para 13 anos, ele faz 13 anos durante o ano letivo. E essa história é fantástica, tem uns desenhos maravilhosos, bem elaborada, dá pra gente rir, é fantástico mesmo. É um livro na primeira pessoa, portanto, é a própria criança falando. Então, ela fala das suas verdades, como ela vê o mundo, e é por isso que é importante. E como em mim bate um coração também psicopedagogo, né? Ao ler, eu fiz algumas observações que eu resolvi dividir com vocês. Quando este aluno, o Rafa, chega em frente à escola, conduzido pela família no seu carro, ele já identifica a escola com um ambiente negativo, ele já identifica a escola com uma prisão. Percebam que ele não conhecia a escola, não conhecia o 6º ano, portanto essa perspectiva estava nele, não estava na escola, não estava na aparência, não estava nas cores, estava nele. E, portanto, eu fico imaginando que a socialização escolar deste jovem, deste pré-adolescente, foi uma socialização fracassada, porque produziu alguém que tem uma perspectiva negativa do ambiente escolar, notadamente o 6º ano. Lembrando que do 5º para o 6º ano, eu imagino que tem alguma similaridade com a escola brasileira, há um salto, né, da educação infantil, né, das séries iniciais para as séries finais, e portanto ele tem uma expectativa. E percebe-se que essa expectativa não será uma coisa boa, ou melhor, não é uma coisa boa. Algumas experiências eu gostaria de salientar, experiências que ele relata. A primeira é que ele quer ser invisível, né? Ele já vai para o fundo da sala de aula para não ser visto. Então ele já tem uma perspectiva de autoexclusão, porque aquele ambiente ele é ameaçador. Mas não é só isso. No primeiro dia de aula, e aqui eu acho fundamental essas experiências, a escola propõe no ginásio a recepção desses alunos. E lá todos vão, né, sentam-se nas arquibancadas para ouvir, né, o que a escola tem a dizer. E o que a escola faz? Né? A escola manda passar primeiro os seus heróis. Quem são os seus heróis? Os esportistas, né? As líder de torcida, lembra nos filmes americanos, né? Aquelas meninas bonitas. Então passa aqueles sujeitos heróicos, provavelmente fortes, vitoriosos, né? E a galera aplaude, né? Ou seja, a escola já estava apresentando a sua perspectiva meritocrática, já estava subliminarmente dizendo o que ela se propõe, né? Sujeitos vitoriosos.
E o que acontece em relação ao Rafa, né? O seu amigo imaginário, e ele tem um amigo imaginário. Lá no fim do livro nós vamos entender quem é. Mas tem um amigo imaginário, e o amigo imaginário já lhe segreda, né? Tu não serás isso. Isto não é para ti. Né? Este tipo de sucesso, esse sucesso não é para ti. Também vai ao púlpito conversar, né? Alunos que querem fazer parte de uma espécie de representação escolar, algo eletivo, então fazem um discurso com suas propostas, e ele elege como objeto do seu afeto uma das pessoas que falaram, uma menina bonita e tal, e etc. Mas ao mesmo tempo ele diz, não é para ti. E como ele é um sujeito extremamente imaginativo, ele já começa a imaginar ela convidando-o para sair, esses tipo de coisas. E até o momento em que aparece, e é aí que tem a jogada do livro. Em algum momento, nessa apresentação, surge o conjunto de regras, o caderno de regras que vai reger a escola. E aqui, tipo Foucault, esse conjunto de regras, ele é focado no controle dos corpos. O livro não fala, não aponta para isso, né? Mas é visível. Não pode correr, o que pode vestir, os lugares que pode frequentar, ou seja, o que tu vais fazer com o teu corpo, né? O que tu vais fazer com o teu corpo enquanto está no colégio é de propriedade do colégio. Esse corpo está regrado, né? Carimbado, o que pode, o que não pode. E então é apresentar esse conjunto de regras. E aí vem a ideia do Rafa. O Rafa, se sentindo contrariado com aquilo, ele resolve então criar um jogo, que é o jogo de farei tudo ao contrário. Todas as regras, eu quebrarei todas as regras, todas elas. E se propõe a isso, tanto que já começa acionando o alarme de incêndio. Mas percebam que um sujeito que se vê diferente dos demais, um sujeito que acha que não terá sucesso, aquele sucesso proposto pela escola, um sujeito que não se vê com credibilidade, ele resolve então chamar a atenção sim, né? Quebrando todas as regras. Aparentemente é o que lhe resta. Ele condena a si mesmo, né, a cometer um suicídio escolar, chamando a atenção sobre si. Porque é chamar a atenção, ser reconhecido o seu objetivo. Como eu sei disso se ele não falou? Se nós observarmos as regras de conduta que ele criou para ele mesmo, ou seja, este jogo de quebrar as regras da escola tinha regras, tem regras. E portanto, para cada atitude dele tem pontos. Quanto maior a gravidade, maior a quantidade de pontos. E quanto mais gente ver a infração, tanto mais sobe a quantidade de pontos. Percebam, a infração precisa ser vista. Logo, reconhecimento. E aqui um ponto alto que eu acho bem interessante. Ele cria a regra que ele não pode prejudicar ninguém. Perceba a bondade, né, desta criança. Ele não pode magoar ninguém. Então esta é a regra, ou seja, é um suicídio escolar cujo objetivo não é modificar o ambiente escolar, não, aparece na história, modificação do ambiente escolar. Ele é um suicídio para que ele se torne, ao imolar-se, né, em relação às regras escolares, se torne um sujeito conhecido. E evidentemente que como a escola, ele entende que a escola não abre espaço para o sucesso, o que ele desejaria, que é o sucesso acadêmico, ele abre um outro tipo de sucesso, que seria ser reconhecido. Inclusive, em determinado momento, quando ele ouve falar da pessoa que acionou o alarme de incêndio, ele se sente orgulhoso. Oh, estão falando em mim. Por quê? Porque ele não é falado, portanto, ele é inexistente no ambiente escolar. Inclusive, ele comenta em determinado momento que as pessoas comentam para ele que crescer é maravilhoso.
E que todas as vezes em que ele é de alguma forma punido, isso é bom. Bom para quem? Bom para ti. Bom para ele mesmo, né? Então, ele não consegue reconhecer regramentos e punições como algo que seja bom para ele, né? Então, ser adulto é ter que se entregar às regras, regras corporais, eu insisto, conforme está, no que eu entendo, né? Conforme está no livro, na imaginação do autor, ao retratar a situação. Inclusive, no ambiente americano, é possível punições, ou seja, esse aluno ficava em sala de aula após o horário, né, encarcerado, vamos dizer assim. Ele era encarcerado, né? Ficava numa sala com a professora e ali tinha que estudar, tinha que ter atividades acadêmicas forçadas. Então ele imaginava que ele tinha um carcereiro, que a professora era carcereira, que ele seria torturado. Então eu percebo que havia uma punição. E o interessante, essa punição era retirada daquele corpo. Do ponto de vista da sociedade escolar, esse corpo era retirado. Assim como nós fazemos com os presidiários, né? Vamos jogar para longe. Esse aluno desregrado, né, era jogado em outro lugar. E lá ele era forçado a retomar seus estudos ou aceitar as regras. Vejam que estudar era a punição para aceitar a regra. Então aquele corpo ficava preso ali e ele fazia todas as artimanhas para espiritualmente sair dali. Ficava sonhando, ficava desenhando. E aqui me lembro, importante, ele começou a fazer um diário dos sucessos que ele tinha na quebra das regras. Então tinha um diário que ele fazia desenhos, ele colocava as suas opiniões, as suas observações, os pontos que ele ganhou, os pontos que ele perdeu, as vidas que ele ganhou, as vidas que ele perdeu nesse jogo imaginário. E o tempo todo ele fazia desenhos. Outro ponto importante é que ele se recusava a falar com adultos. Ele se impunha silêncio. Silêncio do outro, silêncio do adulto. Quando o adulto falava, ele imaginava várias situações, mas ele se retirava do lugar de ouvinte. Ele não ouvia. Então ele é um sujeito que, devido à sua, imagino eu, né, devido à sua socialização escolar equivocada, e que o livro não fala, anterior ao 6º ano, ele se recusava a ouvir. E ele chega a dizer em determinado momento que quando o professor, quando o adulto chama a criança para falar, né, ele diz, quando nos chamam para falar, o que o adulto quer é que a gente fale aquilo que a gente não quer falar. Olha que interessante, que perspectiva. Quando o adulto me chama, eu criança, para falar, o adulto quer que eu fale aquilo justamente que eu não quero falar. Portanto, ele se ensurdece, ele não ouve, ele faz de conta que está ali. Ou seja, de certa forma ele diz, vocês mandam no meu corpo, mas não mandam na minha alma, não mandam na minha consciência, e eu não vou ouvi-los, porque vocês adultos não estão achando o caminho adequado para chamar a minha atenção. Eu sou um fracassado, e quanto mais vocês falam comigo, mais vocês reforçam o meu fracasso. Percebam que essa criança vai ter muita dificuldade de ser auxiliada. Notem que aqui há uma criança extremamente solitária, né? Tem mais detalhes, problemas familiares, mas enfim, vocês podem ler o livro, né? Vai ser interessante, prometo. Mas ele é uma criança solitária, que ao mesmo tempo se impõe à solidão. Ele é uma criança que quer sucesso, mas se acha um fracassado. Ele é uma criança que quer ser popular, mas que se esconde, né? Então é uma criança completamente contraditória, e todo esse comportamento de quebrar a regra, ele está dizendo, me olhem, me vejam, né? E é exatamente o que não acontece. Portanto, essa criança utiliza-se de todos os subterfúgios para se manter na sua solidão, porque ela não acredita mais em si mesma. Evidentemente que o final é interessante, né? E o caminho encontrado, vamos dizer assim, para que esse aluno saia de dentro dele, para que essa pessoa
possa falar dela, essa pessoa interna ser vista é o próprio desenho, porque ele desenha o tempo todo, e aí há uma possibilidade de ser um artista. Por aí aparece a possibilidade de liberar não só o corpo para que se movimente, cante, dance, pinte, mas também se abra a alma para a arte, para a expressão, que talvez seja, o livro não conta, talvez seja a expressão através das tintas, através das cores, né? Então, este sujeito poderá, é a proposta do livro, uma esperança de ser um sujeito de sucesso. Mas eu penso que novamente aparece aqui a escola meritocrática, a escola para os melhores, a escola que já cria regras antes da presença do aluno, uma escola que já cria regras pensando no mercado, pensando no emprego, pensando na produtividade, uma regra pensada em sujeitos ainda, apesar de ser uma ideia moderna, mais fabris possíveis dentro de uma fábrica. Infelizmente, uma ideia moderna, né? Que não pensa nem nas tecnologias, porque essa escola não aparece em nenhum momento tecnologia nenhuma, apesar de que esse livro deve ter uns 10 anos, eu acho, não sei quando ele foi criado, não sei mesmo. Mas enfim, é uma escola totalmente pensada para a regra, para o controle de corpos e para aqueles, somente para aqueles que vão conseguir o sucesso. Portanto, fica aqui a reflexão, e eu insisto, é um livro para professores. Abraço e até a próxima.